cada um sabe a sua própria dor, cada um sabe o seu próprio calvário, cada um sabe os seus próprios problemas, as suas dificuldades. Mas quando a gente se une, né, quando a gente percebe que há outras pessoas que caminham na mesma direção, que vibram na mesma intensidade, pessoas que estendem a mão para nos ajudar a ser quem nós somos, a nossa vida ganha um sabor especial. Na verdade, o processo da criação é tão lindo que nas nossas imperfeições, Deus nos colocou um ajudando o outro, um amenizando a dor, o sofrimento, os caminhos do outro. Hoje se celebra o Dia Mundial das Doenças Raras. Muitas pessoas desconhecem a maioria dessas enfermidades, mas existem de 7 a 8 mil diferentes doenças. Cada uma delas atinge mais ou menos 2.000 pessoas na população. A saúde, ela é um dom de Deus, né? E quando a gente se depara com problemas e com dificuldades que nos prejudicam na saúde, a gente tem que buscar mais forças ainda para ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos desafios, dos nossos obstáculos. Hoje no programa a gente vai conversar com uma pessoa muito especial que vocês vão conhecer agora. E a gente tem uma cantora extraordinária, que tem uma voz que é um querubim. Como é que a gente chama a voz dela? Querubim? Não sei o que, né? Vamos aplaudir aqui do nosso lado a Adriana, que é linda, linda internamente, externamente, linda no coração, linda nas intenções. A Adriana vai falar de novos projetos, vai cantar pra gente, vai contar alguma coisa nova. Eu vou perturbar um pouco a Adriana, porque como eu gosto muito da Adriana, eu tenho que perturbar, senão não tem graça. E a gente tem aqui também, meu amigo aqui, Dudu Próspero. Seja bem-vindo, Dudu. Que bom que você está aqui. Obrigado. Gostaria de dar boa noite a todos, agradecer pela oportunidade e espero que hoje eu possa mostrar para vocês a nossa história e chamar vocês a vir conhecer o nosso trabalho e o que é a mucopolisacaridose. Ô Dudu, teve uma campanha enorme no Twitter das pessoas pedindo para você vir aqui, que era importante você falar. De onde é que você arrumou tantos seguidores no Twitter? Eu tenho um blog, é o blog do Dudu e Amigos, que eu procuro mostrar o que é a MPS, mostrar a vida dos portadores, a nossa história. E eu criei um Twitter para mim, para ajudar nessa divulgação, para levar a informação a um maior número de pessoas possíveis. Explica um pouco mais essa doença. É uma doença genética rara e o portador dessa doença ele não produz uma enzima que é responsável pela queima de sacarídeos. E por causa dessa ausência, vai acumulando sacarídeo por todo o organismo, comprometendo a saúde. O indivíduo ele acaba tendo deficiência visual, auditiva, tem o fígado e baço aumentado, limite no crescimento, enfim, são inúmeros fatores que comprometem a saúde da pessoa até levar ao óbito. Aliás, os seus pais fazem hoje 24 anos de casado, é isso? Isso. A mãe Regina, né? Regina, bem-vinda. Obrigada pelo convite também. Quando o Dudu já nasceu com essa doença, né? E sim, como é que você ficou sabendo disso? Na verdade, eu não fiquei sabendo pelo Dudu. Eu tive um outro filho mais velho, o Niltinho, que faleceu aos 6 anos com a mucopolisacaridose. E quando ele tinha uns 2 meses, eu percebi que tinha alguma coisa de diferente na saúde dele. E aí, começamos a investigar, né, levamos alguns médicos, fizeram algumas juntas médicas, não descobriram nada. Depois, quando ele estava com 5 meses, eu levei ao pediatra para uma consulta regular e eu falei que eu estava achando esquisita um ossinho na coluna dele que estava muito protuberante. E aí o médico, o pediatra na época, pediu um raio-x e já no raio-x veio escrito uma observação assim: favor investigar mucopolisacaridose. Daí o pediatra encaminhou para um geneticista. E o geneticista disse para mim que era uma doença rara, degenerativa e progressiva, que era melhor eu não engravidar mais, porque eu poderia ter filhos com a mesma doença. E eles escolheram alguns exames para fazer o diagnóstico. Naquela época, há 21 anos atrás, o diagnóstico era muito complicado. Só tinha um lugar aqui no país que fazia esse tipo de diagnóstico, que era no HCPA, em Porto Alegre.
Mas nessa ocasião eu já estava grávida do Dudu. Eu estava de dias, não sabia. O diagnóstico do Niltinho foi correndo. Eu avisei que eu estava grávida do Dudu. Eles até na época ficaram um pouco preocupados. Pediram a interrupção da gravidez. Eu disse que eu não ia interromper a gravidez, que eu ia levar adiante. O Dudu nasceu e nasceu bem. Até levei ele ao médico também. O médico falou, não, mãe, ele não tem a doença. E aí cuidávamos do Niltinho, da saúde dele, com aquilo que vinha, porque os médicos já tinham avisado que a gente não podia fazer mais nada além de dar qualidade de vida para ele, porque não tinha tratamento e não tinha cura, e que ele não chegaria aos 5 anos. Numa ocasião em que eu levei o Niltinho ao médico, no geneticista, o Dudu foi junto. E aí, quando eu entrei na sala com os 2 meninos, a médica olhou e falou, ai, mãe, os 2 têm mucopolissacaridose? Eu falei, não, é só o mais velho. Ela falou, não, os 2 têm. E aí, naquele dia, ela colheu o material do Dudu. No dia seguinte, eu fiquei sabendo que ele também era portador. Nessa época, o Niltinho tinha 3 anos e meio e o Dudu 2 anos e meio. O Niltinho faleceu com quantos anos? Com 6 anos. Com 6 anos. E aí, como é que foi o tratamento do Dudu? Como é que começou? O Dudu tem uma forma mais leve, né? O Niltinho veio com uma forma mais agressiva da doença, até por isso que ele não aguentou tanto tempo. E nessa mesma época que o Niltinho faleceu, o Dudu começou a apresentar os sinais da doença. E aí ele foi perdendo a visão, a audição, a doença começou a ficar mais evidente. E nós tratávamos daquilo que a doença acometia, não tinha nada para fazer. Ele perdeu a visão com 10 anos, no ano de 2000, ele já estava surdo. Aí nós conseguimos colocá-lo num programa de deficiente auditivo, ele conseguiu os aparelhos auditivos, então assim, ele retomou um pouco a vida, porque ele voltou a escutar. E em 2001 nós ficamos sabendo que estava sendo fabricada uma enzima, até foi uma reunião que foi feita no HCPA, e nesse dia nós saímos determinados lá de Porto Alegre que o Dudu ia conseguir o tratamento de alguma forma, nem que fosse como protocolo clínico. E inscrevemos o Dudu em vários centros do mundo onde poderia haver uma pesquisa. Combinei com meu marido que ele ficaria com o mais novo e eu seguiria cuidando dele. Você tem um terceiro filho? Eu tenho um terceiro filho que não tem a doença, ele está com 12 anos hoje. E aí o Dudu foi chamado para essa pesquisa, que era para maiores de 7 anos, e tinha que passar por uma série de exames na época. O Dudu e mais 27 portadores da América Latina passaram por esse estudo, e desses 28 pacientes, somente 8 ficaram para a pesquisa. Era um estudo duplo cego, o Dudu foi agraciado logo no começo com um remédio, que foi o que garantiu a vida dele, porque ele estava numa fase tão ruim que ele não ia mais aguentar, com certeza ele não ia aguentar mais 1 ano. E isso fez com que ele recuperasse a visão? Na verdade, a visão ela não melhorou, mas ela não piorou. Então já é para a medicina isso já é um ganho, né? A córnea dele, o globo ocular dele está preservado. Então ele tem possibilidade de futuro para ir para um transplante de célula-tronco ou um outro protocolo. Mas ele recuperou a audição. Ele tinha hipertensão pulmonar gravíssima, hoje ele já não tem mais. O fígado e baço voltaram ao tamanho normal. Ele cresceu 13 centímetros depois da enzima. A mobilidade dele melhorou bastante. E hoje ele tem uma qualidade de vida que a gente já não esperava mais, né? A gente já não contava. Como é que é o seu dia hoje em dia, Dudu? O que você faz? Hoje, antes, a doença não me proporcionava a oportunidade de sair, porque eu não tinha saúde. Então, eu ficava sempre em casa. Hoje, eu já consigo ir no shopping, vou ao cinema, saio com os amigos, vou comer fora. Hoje, eu levo uma vida praticamente normal. E você estuda hoje? Estudo. Eu estou no 4º ano de Direito. Por que você quis fazer Direito? Porque eu tinha o conhecimento como portador, eu tinha a experiência de um portador, mas eu não tinha o conhecimento técnico para poder brigar pelos direitos dos portadores, porque, infelizmente, a mucopolissacaridose não é reconhecida pelo SUS, nem pela Anvisa, e também é desconhecida pela sociedade médica. Enfim, é uma doença que quase ninguém tem conhecimento da existência. Quantas pessoas têm essa doença no Brasil? No Brasil, por torno de 500 casos.
500 casos. E o SUS não atende esses casos? Não. O SUS não abriga, não tem nada que possa nos acobertar. E qual é a justificativa para o SUS não acobertar? No caso do tratamento, ele é um tratamento de alto custo, ele já foi aprovado na Anvisa, mas ele ainda não foi incluído na lista de medicamentos excepcionais do SUS pelo preço. Uhum. E isso está sendo discutido no Ministério, vocês sabem, não? Nós já estamos há mais ou menos 5, 7 anos pedindo para que seja incluído nessa lista, porque aí a gente pode ter uma facilidade maior no acesso a esses medicamentos. Você disse, Regina, que quando você estava grávida dele, até os médicos falaram para interromper a gravidez e tal. O que é assim? Você vê assim, ele estuda, vai ao shopping, tem amigos, convive. O que é a mãe olhar para um filho assim, superando as dificuldades que ele tem, mas com prazer de viver? Fez eu acreditar que o meu instinto materno tinha razão. Que eu sempre acreditei que eu poderia dar uma qualidade de vida para os meus filhos, independente daquilo que eu tinha como um diagnóstico certo, um prognóstico de vida. Eles falavam para mim, a cada consulta que eu ia, que os meninos iam parar de andar, falar, ouvir, enxergar, que eles não iam ter uma qualidade de vida, que eles iam virar um vegetal ou até mesmo falecer antes. E eu me determinei a cuidar deles de modo que eles pudessem ter, pelo menos, qualidade de vida. E aí eu me coloquei no seguinte, eu e meu marido, não importava quanto tempo eles tivessem, mas que eles tivessem felicidade, que eles tivessem qualidade de vida enquanto vivos. E foi por isso que foi nisso que nós nos baseamos para brigar pela saúde deles. Infelizmente o Niltinho não aguentou, ele tinha uma saúde mais debilitada, mas a gente sempre se determinou a cuidar dos meninos para que eles tivessem felicidade. Até uma das coisas que eu sempre briguei foi para que ele continuasse na escola, porque ele era feliz, ele sempre foi feliz na escola. Quando ele perdeu a visão, eu enfrentei algumas dificuldades, muita gente queria que eu tirasse ele da escola, porque ele ia morrer mesmo, para que eu ia fazer aquilo? Só que eu sabia que se eu tirasse ele da escola, que era um mundo que ele se via feliz, ele ia morrer mais cedo. Porque o que ele ia ficar fazendo dentro de casa, sem fazer nada? E ele é uma pessoa muito inteligente. Então, eu me propus a levá-lo para a escola enquanto ele quisesse e enquanto ele pudesse participar desse convívio. E assim, quando eu vejo hoje o Dudu, no 4º ano de Direito, lutando pela saúde dele, pelos demais, porque ele não pensa só nele, ele praticamente está bem, né? Mas ele se preocupa com os colegas dele, com aqueles que vivem a mesma situação que ele. Me faz acreditar que eu tinha razão e que por tudo aquilo que eu abdiquei, né, que eu parei eu e meu marido, nós paramos de viver praticamente para cuidar dos meninos, valeu a pena, né, vale a pena. Você trabalha com o quê? Eu trabalhava eu sou instrumentadora cirúrgica formada, vim para São Paulo, casei, vim para São Paulo. E naquele momento eu não consegui o emprego de instrumentadora, eu fui trabalhar em banco. Gostava muito do meu trabalho. Tive que parar de trabalhar quando o Niltinho nasceu, veio a doença, depois a gravidez. Aí eu vi que eu não podia mais voltar para o mercado de trabalho, né? Então, assim... E o seu marido? Ele é analista de sistemas. Então, lá em casa, a gente sempre fez o seguinte, ele trabalhava para bancar eu ficar em casa cuidando dos meninos, porque a saúde deles era muito precária e a gente era integral, dia e noite. Eu falo que nós passamos 14 anos sem dormir, porque eles têm muita apneia do sono, então eles têm muita dificuldade respiratória e acentua mais à noite. Nós só voltamos a dormir quando o Dudu começou a usar o CPAP, que é um aparelho respiratório que dá um suporte noturno, que daí nós vimos que ele não ia morrer dormindo, né? Então foi quando a gente voltou a dormir. E depois veio o tratamento com a enzima, que nos deu condições de poder deitar a cabeça mesmo e dormir. E esse tratamento, como ele entrou nesse grupo, para vocês é gratuito? Não. Quando você entra num protocolo clínico, você assina um termo de consentimento informado. Nesse momento, o laboratório se compromete a dar por um período. E eles deram por 5 anos.
que foi o período que eles se determinaram a dar o medicamento. E aí, depois disso, a enzima já estava aprovada, nós entramos com liminar e hoje quem dá o medicamento para ele é o governo do estado.